Boa noite, pessoal. Estamos aqui mais uma vez com esse tema de direito público para tratar com vocês, né? Nossa meta é estar fazendo aí uma vez por mês uma palestra em que a gente traga, né, temas de interesse das pessoas que estudam o direito público, dos acadêmicos de direito, dos servidores públicos, cidadãos que às vezes se interessam por aquele tema específico do direito público, né? E também dos profissionais do direito, né? Colegas advogados que, que também, né? Que também se interessam pelo estudo do direito público. Então, hoje nós vamos tratar de um tema de suma importância e que infelizmente, vitima, né? Centenas, quem sabe até milhares, né? De pessoas, tornando o ambiente de trabalho nocivo, doente, né? Causando problemas psicológicos de toda a espécie. E há, inclusive, pesquisas que dizem que as pessoas chegam ao suicídio, né, por sofrerem assédio moral e sexual, né, no ambiente de trabalho. Nós vamos tratar hoje do assédio sexual e do assédio moral no ambiente de trabalho, no serviço público, nas três esferas federativas de poder: no município, nos estados e na União. E dentro desse contexto, nos três poderes: executivo, legislativo e judiciário. É importante que se diga que há um regramento também para aqueles trabalhadores seletistas da iniciativa privada que também sofrem, né, com assédio moral e com assédio sexual. Mas a temática, o recorte que nós tratamos hoje aqui diz respeito ao ambiente de trabalho nas repartições públicas, nos órgãos públicos da administração pública direta, indireta, né, do Poder Judiciário e do Poder Legislativo e, obviamente, do Poder Executivo. Então, como introdução, nós já trazemos aqui que o objeto do nosso estudo ele está inserido dentro do campo de atuação do regime de direito administrativo. Isso nos conduz a uma conclusão, né, lógica de que há aí a aplicação de princípios e regras que são de aplicação nas relações da administração pública, né, tanto com os cidadãos, externa corporis, como internamente, né, dentro do próprio ambiente ali da administração pública. Então, é importante que se diga que nós estamos tratando do interesse público secundário aqui. O que é o interesse público secundário? Nós sabemos que a administração pública ela é concebida, toda a sua estrutura, para que seja promovido o bem comum, para que o interesse público sempre seja resguardado. E aí nós temos uma divisão, uma subdivisão de interesse público primário e interesse público secundário. O interesse público primário é aquele que diz respeito ao interesse da coletividade, certo? E o interesse público secundário seria o quê? Seria o interesse público da própria administração pública, interno da administração. E esse interesse público, ele só é atingido se algumas normas e princípios, né, constitucionais e infraconstitucionais forem respeitados. Então, dentro dessa seara do direito administrativo, é que nós estudaremos os atos ilícitos, né, que são conhecidos como o assédio moral e o assédio sexual no ambiente de trabalho. Eu trouxe aqui para vocês, ainda na parte da introdução, um dado bastante triste com relação a essa questão do assédio sexual, especificamente que essa
pesquisa que eu estou trazendo aqui para vocês nos traz. Mais da metade das mulheres trabalhadoras no nosso país já foram vítimas de assédio sexual no serviço público. E desse percentual, 15% dessas mulheres, 15% pedem demissão do serviço público por conta do serviço da iniciativa privada, porque essa pesquisa ela abrange tudo, por conta do assédio sexual. Desse percentual de mulheres que são vítimas desse ilícito odioso, 5% apenas que reclamam, que buscam o seu direito. Buscam a justiça ou buscam o próprio órgão da empresa ou da administração pública responsável pela apuração das infrações ali, né? Que ofendem a ética no ambiente de trabalho. Então, nós temos aí dentro do universo, né, de 100% de mulheres que estão trabalhando, um percentual de 50% que sofrem ou já sofreram assédio sexual, um percentual de 15% que pedem demissão do trabalho por conta do assédio, e um percentual de 5% apenas que buscam os seus direitos. Então, o objetivo aqui dessa palestra é abrir os olhos, né, para aquelas mulheres e aqueles homens também que tenham, porventura, que venham passando por situações de assédio moral, de assédio sexual no serviço público, que é muito comum. Porque, infelizmente, o serviço público tem algo que mexe com a vaidade, né? Então, aquele que assume uma posição de chefia no serviço público, ele às vezes se acha com autoridade para interferir na órbita do direito dos seus colegas de trabalho e tornar o ambiente de trabalho totalmente insalubre, contaminado por atitudes de assédio, tanto moral quanto sexual. Então, a primeira pergunta que nós fazemos aqui: o que é o assédio moral? O que é o assédio moral? E qual a diferença dele para o assédio sexual? O assédio moral, ele é aquela conduta reiterada, né, diuturna no serviço público, em que há uma perseguição do trabalhador no ambiente de trabalho, que torna aquele ambiente totalmente insalubre, vindo até a atingir a saúde psíquica desse servidor público, né? Porque aqui nós estamos tratando, como eu disse no início, do assédio moral e assédio sexual no âmbito do serviço público. Então, essa atitude, ela pode vir tanto de forma vertical, de cima para baixo, quer dizer, do superior hierárquico para o subordinado, como ela, olha só, curiosamente, muita gente não sabe disso, o assédio moral pode vir também na forma vertical, de baixo para cima. O subordinado praticar assédio moral com o superior. E isso hoje nós temos visto muito por conta das questões, por exemplo, de sexualidade, né? Aquelas piadinhas sexistas, né? Que infelizmente acabam por vitimar pessoas também psicologicamente no ambiente de trabalho. E há o assédio moral horizontal, que é quando ele é praticado por servidores públicos que estão no mesmo patamar hierárquico, certo? E aí a doutrina traz também o assédio moral misto, que é quando duas formas desse de assédio
né, de acordo com a colocação do trabalhador na esfera do serviço público, né, colocação hierárquica dele, quando duas dessas se misturam e aí acontece o assédio na modalidade mista. Então, assim, primeiro ponto que nós desvendamos aqui é que não é necessário que o assédio seja praticado pelo superior contra subordinado. Se há qualquer tipo de situação em que um subordinado atue de forma a assediar moralmente, de forma reiterada o seu chefe, que isso pode acontecer, principalmente no serviço público, que nós temos a estabilidade, né? Que é um direito que deve realmente ter, que o servidor público tem que ter, mas que muitas vezes alguns abusam do uso dele, né? Essa é a verdade, né? O que não tira a necessidade realmente dos servidores do Brasil serem estáveis, porque garante uma independência na sua atuação. Mas o fato é que o assédio pode ser praticado sim pelo subordinado. E o que nós temos é subordinado e vitimando o seu superior hierárquico. O que nós temos de exemplo aí na jurisprudência, hoje, atualmente, é essa discussão de gênero, né, que é o exemplo mais marcante que existe. Quando o chefe tem uma orientação sexual, né, e que o subordinado começa, no ambiente de trabalho, a tornar o ambiente insalubre do ponto de vista psicológico para o seu chefe, por conta de piadas sexistas, né, por conta de sugestões que criam constrangimento reiterado para o chefe ali naquele setor. Esse servidor subordinado pode responder por assédio moral ao chefe. Mas a forma mais comum que nós temos, e nós sabemos disso, é o assédio moral vertical descendente, que é aquele que vem de cima para baixo, que é do chefe para o subordinado. Esse tipo de assédio ele é verificado na jurisprudência. Temos encontrado diversos casos de assédio que já foram julgados pelos tribunais, de superiores contra subordinados, vitimando subordinados, geralmente constrangendo o trabalhador de forma a colocar ele, por exemplo, para tirar ele de uma função que ele desempenha há muito tempo e colocar ele numa função de menor relevância, né? Com a intenção de humilhar, de subjugar, né? Há casos, né, em que o superior hierárquico chega a colocar o servidor numa sala isolada dos demais colegas, né? E para atingir o psicológico desse servidor, né, que passa realmente a sofrer ali intimamente, né, uma dor muito forte, né? O assédio moral é algo muito grave e nós vamos chegar no final dessa exposição aqui, vamos concluir que infelizmente o ordenamento jurídico nacional ele trata de forma negligente, digamos assim, negligencia o problema. Muito embora aqueles que praticam assédio moral e assédio sexual hoje podem ser punidos. No caso do serviço público, podem inclusive, né, vir a ser demitidos porque constitui infração disciplinar, né? E aí nós vamos tratar no tópico específico sobre esse aspecto. Agora, nos cumpre conceituar o assédio moral, né? Nós já dissemos aqui que é uma conduta reiterada, que ele pode vir tanto vertical de cima para baixo, como vertical de baixo para cima, e horizontal em pessoas que estão no mesmo patamar hierárquico na organização da administração, e o misto, né? Então, agora nos cumpre conceituar o que é o assédio moral. Aquele assédio que te dá o direito de pleitear uma indenização, né? Que nós vamos tratar lá embaixo, né? Também, cuja ação pode ser proposta diretamente contra a administração pública, que tem a responsabilidade
objetiva de pagar essa indenização. Né? Então, o que é esse assédio? O assédio moral os conceitos, a junção, digamos assim, dos melhores conceitos que nós encontramos na doutrina e na própria jurisprudência, nos diz que o assédio moral é a conduta de ofender reiteradamente a dignidade de alguém, causando-lhe dano ou sofrimento físico ou psicológico, moral, mental, no exercício do emprego, cargo ou função, no caso que nós estamos aqui tratando públicas, né? Nós trazemos aqui um recorte no sentido de que o assédio moral, ele constitui numa coação, em um ato violento, de violência moral, né? Que, como dito, pode ser físico, né? Por exemplo, o servidor pode receber um tapinha na nuca do seu chefe todos os dias, né? Aquele famoso pedala Robinho, por exemplo, todos os dias, né? Ou faz direito ao serviço, né? E vai chegando ao ponto de atingir o psicológico desse trabalhador. E aí nós teremos o assédio moral físico, né? Ou ele pode ser simplesmente verbal, né? Para atingir o mental, o psicológico também desse trabalhador, criando no ambiente de trabalho uma situação de penosidade para aquele trabalhador. Então, o assédio moral, ele resulta de atitudes reiteradas, condutas reiteradas, né? Aí vem uma pergunta. Qual que é a principal consequência hoje do assédio moral para quem comete? A principal consequência é a responsabilização administrativa, né? Nas esferas de apuração disciplinar da administração, famoso PAD ou sindicância, né? Administrativa, e a indenização, dever de indenizar. Como funciona a questão da indenização? A indenização, no caso de assédio moral, e também no caso de assédio sexual, nós vamos ver já mais na frente, ela pode ser proposta pela vítima contra a administração pública ou contra o agressor, certo? Se ela optar por propor contra a administração pública, em virtude do que determina o parágrafo 6º do artigo 37 da Constituição, a responsabilidade da administração pública é objetiva. Então, a administração não vai se aferir ali de elemento subjetivo, dolo ou culpa, apenas vai se aferir objetivamente se há nexo de causalidade entre o fato narrado e o resultado danoso ocorrido. E daí sim a administração pública, condenada a indenizar a vítima, a administração pública pode e deve ingressar com uma ação chamada ação de regresso, que é para fazer com que o agressor pague do seu bolso aquele dinheiro que a administração pública teve que despender para pagar a indenização por conta do seu ato ilícito, que lesou a órbita do direito subjetivo, né, do colega de trabalho. Aí uma pergunta interessante. Quer dizer, se o assédio moral é a conduta reiterada, então eu só posso pedir indenização por danos morais se a ofensa for reiterada? A resposta é não. Você pode pedir a indenização por danos morais com base em uma única ofensa. Uma única ofensa. Você pode pleitear os danos morais. Todavia, entretanto, o dano moral propriamente dito, ele não se confunde com o assédio. Quer dizer, todo assédio moral causa um dano moral, mas nem todo dano moral é um assédio moral. Por quê? O dano moral, simplesmente o dano moral,
Sem a reiteração, ele não configura assédio, mas você tem direito de pleitear a indenização. A configuração do assédio, ela tem desdobramentos muito maiores e muito mais danosos para o agressor, né? Na medida em que, além da indenização, o agressor pode, inclusive, ser demitido do serviço público, porque constitui falta, né, disciplinar, ética e disciplinar, a conduta de cometer assédio moral, né, contra colega de trabalho. Então, nós já falamos aí das formas de assédio, né? Os fundamentos para a punição do assédio moral. Quais são os fundamentos jurídicos para punir o assédio moral? Atualmente nós não temos uma lei que diga assim, uma lei federal que diga que o assédio moral é crime, ou que o assédio moral ofende a administração pública. Não há nada expresso em âmbito federal. Há em âmbito da esfera dos estados, né, nos estatutos dos servidores públicos de diversos estados, né, da federação, né, em alguns municípios também, a tipificação lá da infração disciplinar assédio moral. Mas isso, o fato de não haver no serviço público federal a previsão do assédio moral como ilícito administrativo passível de punição, não retira a possibilidade de punir o agressor. Não retira a possibilidade. Porque nós temos aí que fazer um contemporamento, né, de toda a ordem jurídica constitucional, porque, como nós dissemos no começo aqui, nós estamos tratando de regime jurídico de direito administrativo, né? Para a gente concluir que o assédio moral no âmbito da administração pública, né? Assim como o assédio sexual também, ele ofende princípios que são caríssimos para boa gestão da coisa pública. Nós temos aí o princípio da dignidade da pessoa humana, nós temos o princípio que assegura o direito, né, individual de que você não terá sua intimidade, né, exposta, que você não vai ter a sua moral ofendida sem que o agressor seja obrigado a te indenizar, né, que são princípios constitucionais. Nós temos também o princípio constitucional, que é um direito fundamental à boa administração pública. Principalmente quando ocorre o assédio moral vertical, de cima para baixo, do superior para o subordinado, nós temos aí ofensa a outros princípios, né, que ofendem, que desrespeitam o direito, cuja ofensa desrespeita o direito fundamental à boa administração, né? Dentre eles o da moralidade, o da impessoalidade, que está no artigo 37, caput da Constituição Federal, né, que está entre os 5 princípios que regem a administração. Nós temos 5 princípios básicos que estão na Constituição. Existem outros, mas são 5 que o artigo 37, inciso 10, elege como aqueles principais escritos, né, que é o da legalidade, moralidade, publicidade, eficiência e impessoalidade. O que é impessoalidade para a administração pública? A impessoalidade é a garantia de que o agir do servidor público, do gestor público, ele vai ser impessoal. Então, é vedado que aquela ação do servidor público, a ação do administrador público, ela seja dotada de caráter pessoal, visando beneficiar alguém ou prejudicar, perseguir, né, subjugar, né? A administração pública ela tem que ser impessoal, e ela tem que primar pela moralidade, pela eficiência, pela legalidade, pela publicidade, né? Aí nós vamos lá
na dignidade da pessoa humana, tem que garantir, porque é princípio básico da República Federativa do Brasil, o princípio da dignidade da pessoa humana. E o assédio moral e também o assédio sexual, eles ofendem a dignidade da pessoa humana. E aí nós temos, na esfera federal, a Lei 8.112, de 1990. Como eu disse logo atrás, a Lei 8.112, ao estabelecer as regras disciplinares, os deveres do servidor público federal, ela não estabelece de forma expressa que é vedado o assédio moral. Mas existem dispositivos que se aplicam e que nos deixam entrever com hialina clareza que o assédio moral é proibido e é punido. E existe hoje processos administrativos disciplinares na administração pública federal que tem demitido os servidores do serviço público por conta do assédio moral. A União tem sido condenada a indenizar, com base no artigo 37, parágrafo 6º, as vítimas do assédio moral. E a União, ao mesmo tempo, na órbita federal, ela tem buscado o ressarcimento em ação de regresso contra aqueles que deram causa à indenização que foi paga pelo erário, né? Mas é importante que se diga aqui, que fique bem claro que, apesar de não haver expressamente na Lei 8.112 de 1990 uma regra escrita dizendo é proibido assediar moralmente colega de trabalho, há regras que nos permitem concluir que é proibido, que é defeso esse tipo de atitude, né? E, com base nessas regras, servidores públicos que são agressores, né, eles têm sofrido punições severas, né, inclusive com a demissão. Eu vou ler aqui para vocês, né, as regras que nos fazem concluir que o assédio moral ele é proibido, né? Não nos fazem apenas a nós, né? Mas hoje a própria jurisprudência administrativa já reconhece. Então, o artigo 116 da Lei 8.112 de 1990, ele diz expressamente que são deveres do servidor. Nós estamos falando de servidor federal, tá? Agora eu vou falar dos estaduais, municipais, mas aqui são deveres do servidor. Aí ela vai lá, artigo 116, né? Inciso 9. Manter conduta compatível com a moralidade administrativa. Foi o que nós dissemos aqui. A conduta de assediar moralmente um colega de trabalho, seja o superior para o subordinado, seja o subordinado para o superior, seja de mesmo nível hierárquico, né? Não importa, ela é uma conduta imoral, juridicamente imoral. E se ela é uma conduta juridicamente imoral, ela ofende o caput do artigo 37 da Constituição e ofende também o inciso 9 do artigo 116 da Lei 8.112. E esse servidor que praticar esse ato de assédio moral, ele vai responder, né, na medida da sua culpabilidade, aqui podendo ser demitido do serviço público. E também o inciso 11 do artigo 116, que diz que também é dever do servidor público federal tratar com urbanidade as pessoas. O que é tratar com urbanidade as pessoas? É dever do servidor tratar com urbanidade, tratar com respeito, com educação, né? O chefe não pode gritar todo dia com o seu subordinado, não pode chamar a atenção com excesso de linguagem, de forma grosseira, de forma a subjugar a pessoa. Não pode. Assim como o subordinado não pode fazer piadinha reiterada com algum aspecto da vida pessoal, da intimidade do chefe, né, que também vai configurar assédio moral, porque são condutas imorais, são condutas que faltam com o dever de urbanidade. E aí o servidor público federal vai ficar suscetível à aplicação da pena de demissão, conforme o artigo 127, inciso 3 da Lei 8.112 de 1990.
No que tange aos estados e aos municípios, cada estatuto vai prever a sua regra. Nos nossos estudos, né, de direito administrativo, nós temos percebido que vários estados já adotaram a tipificação ali expressa da proibição ao assédio moral, né, e ao assédio sexual. Mas alguns não. Esses que não têm expressamente, como ocorre com o servidor público federal, que não tem expressamente a proibição escrita, esses líteres lá, de que é proibido praticar assédio moral, os servidores desse estado ou desse município, da mesma forma como os federais, não estão isentos de serem apenados, não. Porque, da mesma forma que a conduta ofende a moralidade administrativa na esfera da União, ofende também a moralidade administrativa na esfera dos estados e dos municípios, assim como o dever de urbanidade. Então, o servidor pode sim, né, em todas as esferas, tanto federal quanto municipal, quanto estadual quanto municipal, né, dos três poderes, legislativo, executivo e judiciário, pode ser apenado, sim, né, com a pena de demissão, né, pelo assédio moral. Aí, a dosagem da pena vai depender da gravidade da conduta, né, se há reiteração ou não, né. A pena pode vir aí desde uma repreensão, suspensão, até uma demissão, né. Então, assim, os fundamentos do assédio moral são legais, são basicamente esses. É preciso, para que a gente siga em frente, que fique bem fixado, né, em vocês que estão nos dando a honra dessa audiência, que o assédio moral, ele é punido pelo ordenamento jurídico nacional. Ele é punido administrativamente, porque é uma conduta que ofende os deveres dos servidores públicos em todas as esferas, né? Por quê? Porque ofende a moralidade administrativa, mesmo naqueles estatutos em que não haja expressa, né, ipsis literis, como eu disse, há a vedação implícita, né, porque é dever do servidor agir com humanidade e com moralidade na administração pública, a ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana, que é um cânone basilar da República Federativa do Brasil, que está previsto em nossa Carta Magna. E há também uma lesão aos direitos de preservação da sua intimidade, da sua incolumidade psíquica, da sua moral, né, que também é constitucional, que é um direito e garantia individual. A forma como o assédio moral é detectado, nós dissemos, né, aqui nós estamos fazendo uma pequena recapitulação do que já foi dito, ela é aquela conduta, né, reiterada do servidor público, né, que ofende, humilha, subjuga, faz desdém, né, com o seu colega de trabalho. Aí, pouco importando se é de superior para subordinado ou de subordinado para superior ou de pessoas do mesmo grau de hierarquia. O que importa é que haja importunação da sua incolumidade psíquica, né? É a preservação, a lei quer preservar, né, a sua moral, a sua honra objetiva, que é o que as pessoas pensam de você, é a sua honra subjetiva, que é o que você mesmo tem de conceito sobre você, né? Que deve ser preservado, que não pode ser invadido por as atitudes, né, de extrema falta de urbanidade, de extrema imoralidade, e que causam, eu repito, como eu disse no início, causam a depressão, né? Causam hoje de dispêndio financeiro da administração, não só por conta das indenizações que têm que ser pagas, mas também por conta de que diversos servidores públicos encontram-se hoje de licença médica, pasmem, licença médica,
por conta de consequências danosas à sua saúde psicológica provocadas pelo assédio moral no ambiente de trabalho. Então, a administração pública tem que olhar com olhos, né, bastante atentos para esse ilícito, né, que, infelizmente, acomete pessoas todos os dias, né, de doenças psicológicas. Né? Então, é importante que a administração pública esteja atenta. Né? Então, existem formas de se configurar o assédio moral. Desde uma simples brincadeira reiterada em grupo de WhatsApp, né? Brincadeira de mau gosto reiterada em grupos de WhatsApp do ambiente de trabalho, ou no próprio, presencialmente, no próprio ambiente de trabalho, ou também é configurado pelo excesso de linguagem, né, do chefe, né, quando vai dar uma ordem, ou quando vai repreender algum ato equivocado do seu subordinado e aproveita aquele ensejo ali para destilar todo o seu ódio, né, e humilhar aquele trabalhador. Há também, nesse caso, assédio moral. Certo, gente? Vamos seguir em frente, então, né? É importante também, nessa recapitulação, antes da gente seguir em frente, um aspecto importante, que um dos princípios principais que são lesados, princípio constitucional escrito, que é lesado pelo ato de quem pratica assédio moral, é o princípio da impessoalidade, como nós dissemos lá atrás, que a administração pública tem que ser impessoal, ela não pode agir com pessoalidade nem para beneficiar e nem para prejudicar, para perseguir, para tolher, para humilhar pessoas, né? Inclusive particulares e os seus servidores públicos também. Agora nós passaremos aí a análise do assédio sexual. O assédio sexual, ele tem um tratamento diferente, viu? Do assédio moral no ordenamento jurídico. É importante, antes de entrarmos no conceito de assédio sexual propriamente dito, dizer que tudo que foi dito aqui sobre o assédio moral, com relação à indenização, o direito à indenização, a responsabilidade objetiva da administração, quer dizer, o agressor pratica o assédio sexual no ambiente de trabalho e lesiona a órbita do direito de determinada pessoa. Essa pessoa que é vítima do assédio sexual, ela pode também, assim como quem é vítima do assédio moral, pleitear uma indenização e acionar o próprio Estado, o próprio município ou a União, conforme for a esfera de atuação do serviço público, né? Em que o ambiente ali ocorrer o assédio sexual. E essa responsabilidade, tanto da União, quanto dos estados, quanto dos municípios, ela é objetiva. O que quer dizer assim, aconteceu o fato, a ligação entre o fato e o resultado danoso, a administração pública ela é obrigada a indenizar. E aí depois a administração pública vai lá naquele servidor público que deu ensejo à indenização, né, por assédio sexual, assim como pelo assédio moral, e pleiteia o ressarcimento ao erário daquele valor que foi dispendido para pagar a indenização e a obrigatoriedade do superior de abrir o processo administrativo disciplinar ou sindicância, conforme o caso. Certo? Então, assim, a mesma coisa com relação a esse aspecto da indenização se aplica que aplica lá no assédio moral, se aplica aos casos de assédio sexual. Só que o assédio sexual, ele tem uma conotação sexual, como o próprio nome diz. Ele ofende a órbita da liberdade sexual da pessoa. A pessoa, ela passa no ambiente de trabalho a ser obrigada a conviver com importunações de cunho sexual. E aí pode ser através de palavras, através de gestos, através de imagens, né? Por exemplo, o chefe que todo dia mostra uma imagem, geralmente a mulher é mais vítima, né? Mostra uma imagem pornográfica para a secretária dele.
né, e insinua alguma coisa, né, ele vai estar praticando assédio sexual, né, que também ele presume aí, né, uma conduta reiterada, tá, que torne ali o ambiente realmente insalubre, né, do ponto de vista psicológico. Só que aqui o direito, quando ele pune o assédio sexual, ele quer proteger a liberdade sexual da pessoa. Porque no assédio sexual, ele difere do galanteio, né? Daquele galanteio elegante, né? Que não configura assédio sexual, mesmo que for no ambiente de trabalho. Há pesquisas que revelam que 27%, né, das pessoas casadas hoje, elas se conheceram no ambiente de trabalho, né? Mas o assédio, não, o galanteio, né? A conquista, ela não configura o assédio sexual. O assédio sexual é aquela conduta insistente, impertinente, que incomoda, que invade o campo de liberdade sexual da pessoa, que passa a se tornar compulsiva, uma perseguição, né? Uma humilhação, né? De cunho sexual, né? Com piadas, né? Relativas à questão sexual, né? E aí nós temos que subdividir a questão do assédio sexual em ilícito administrativo e ilícito penal. Por quê? Diferentemente do assédio moral, o assédio sexual ele tem, no artigo 216-A do Código Penal, uma tipificação penal, é crime. O Código Penal estabelece que o assédio sexual é crime. A diferença que nós vamos tratar aqui agora é que no assédio sexual, que é mera infração administrativa, né, que dá, e também ilícito, né, de ordem civil, porque dá o direito de pleitear indenização, ele pode ser praticado do superior para o subordinado ou subordinada, e aí não importa a orientação sexual, tanto do superior quanto do subordinado ou subordinada, né? E também, no caso do ilícito administrativo e civil para efeito de indenização, entre servidores da mesma hierarquia. Para a configuração do crime previsto no Código Penal, somente se admite, né, a denúncia por crime de assédio sexual se a conduta for praticada por superior vitimando um subordinado. E aí nós vamos ler aqui o tipo penal relativo ao assédio sexual, que é a tipificação criminal. Mas antes, eu quero observar que é o seguinte, que o assédio sexual, como o próprio nome diz, é uma conduta de natureza sexual, manifestada fisicamente, como nós dissemos, por palavras, gestos ou outros meios, propostas, né, indecentes, ou imposições, né, a pessoas contra a vontade dessas pessoas, né, que são as vítimas. Elas rejeitam aquela investida, né? Então, isso configura o assédio sexual porque causa uma ofensa à liberdade sexual da pessoa, né? E, como nós observamos, pode ser praticada essa conduta que configura o assédio sexual no âmbito do serviço público, de superior para subordinado e de servidores da mesma hierarquia. Nesse caso, eu estou repetindo para ficar bem explicado. Nesse caso, nós buscaremos responsabilizar o agressor, no caso de mesma hierarquia, apenas na esfera civil, indenização, e administrativa, processo administrativo disciplinar ou sindicância, conforme o caso. No caso do superior, ele vai ter uma tríplice responsabilização, porque ele vai poder ser responsabilizado disciplinarmente na esfera administrativa,
civilmente, porque é um ilícito civil, né, que causa dano moral à pessoa, ele vai ter que pagar uma indenização, mesmo que a pessoa opte por entrar contra o ente público e não contra o agressor. O ente público é obrigado depois a pedir o ressarcimento ao agressor, né, se a vítima utilizar, né, da tese de responsabilidade objetiva do Estado, né? E também, no caso do superior aí, a terceira responsabilização, a responsabilização penal, porque ele terá infringido o artigo 216 do Código Penal Brasileiro, 216A, que diz o seguinte, vou ler o tipo penal para vocês aqui: constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente, vejam só, da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função. Pena: detenção de 1 a 2 anos. Parágrafo 2º. A pena é aumentada até 1/3, é um caso de aumento de pena, se a vítima é menor de 18 anos. Então, no ordenamento jurídico brasileiro, quando o assédio sexual no âmbito ali que nós estamos tratando, da administração pública, de trabalho, ele é praticado por superior hierárquico, ele pode ser apenado tanto disciplinarmente na esfera administrativa, como ser obrigado a pagar uma indenização por danos morais e também penalmente, passando a responder na justiça criminal pelo assédio. É importante que esse constrangimento seja com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual. Não precisa ser propriamente o ato sexual, né, de conjunção carnal. Pode ser outro tipo de ato, né, que é difícil de descrever, né, de descrever, mas que satisfaça a lascívia, né, da pessoa doente, né, que é capaz de praticar um ato de constranger alguém, né, com o intuito de obter vantagem de natureza sexual, invadindo a liberdade sexual daquele trabalhador e utilizando-se da sua superioridade hierárquica. Então é crime, né, apenado com 1 a 2 anos de detenção. Eu acho que a pena é até branda, né, mas ele causa outros desdobramentos que são piores do que essa pena estabelecida pelo Código Penal, que é a demissão do serviço público, que pode ocorrer em casos de assédio sexual. Certo, gente? Então, a diferença entre o assédio sexual e o assédio moral reside em que, enquanto lá no assédio moral, a intenção do agressor é subjugar, humilhar, tornar o ambiente de trabalho insuportável, né, para aquele colega de trabalho, aqui, na questão do assédio sexual, a intenção do agressor é invadir a órbita de liberdade sexual do colega ou da colega de trabalho, né, com importunações, né, constrangedoras, né, e, no caso da tipificação criminal, utilizando-se da sua posição de ascendência ou de superioridade hierárquica, né, para constranger, ameaçar, né, de que se não fizer aquele determinado favor sexual, vai receber algum tipo de punição, né, e aí a pessoa também, assim como no assédio moral, ela passa a ter, né, problemas de ordem psicológica. Né? E aqui no assédio sexual, nós temos casos também, né, que a gente acompanha na prática diária de suicídio também, de depressão,
de famílias que são destruídas porque acaba em divórcio, mesmo a vítima ali não se sujeitando àquele constrangimento, muitas vezes o companheiro ou companheira não entende, né? Então é algo muito danoso para quem é vítima, né, desse tipo de constrangimento que deve ser combatido. Então nós queríamos aqui voltar na questão da responsabilidade objetiva, que nós fizemos algumas pinceladas, para que você, por exemplo, se você for vítima de assédio moral ou sexual, você já sabe que, no caso do assédio sexual, se for superior, você pode responsabilizar, além de civil, com a indenização, e administrativamente com a com a punição administrativa. Você pode também penalizar, conseguir a penalização criminal, né, do superior hierárquico, se ele for superior hierárquico, correto? Então são 3 esferas de responsabilização: administrativa, civil e criminal. Se for de mesmo, no assédio sexual, se for de mesmo nível hierárquico, você vai poder pedir uma indenização e vai poder pedir a punição dele administrativa, porque não configura crime se for de mesmo nível hierárquico. Com relação ao assédio moral, vai poder, não é crime, infelizmente não é crime, existe um projeto de lei que quer criminalizar as condutas de assédio moral, né? Mas ainda está em discussão no Congresso Nacional, né? A passo de tartaruga, né? Mas ele ainda não é crime, e você tem a esfera civil e disciplinar também administrativa para buscar o seu direito de punir o agressor. Agora, como nós dissemos, demos algumas pinceladas sobre a questão da responsabilidade objetiva dos entes federativos, estados, municípios e a União. Eu quero explicar um pouco mais sobre isso. O que é essa responsabilidade objetiva do Estado? Quando se diz em responsabilidade objetiva, nós estamos dizendo que o Estado, e aí incluído União, estados e municípios, quando ocorre dentro das suas dependências um caso ou de assédio moral ou de assédio sexual praticado entre colegas, o Estado ali, a administração pública, ela responde objetivamente. O que quer dizer isso? Não se perquire, no processo de indenização, não se busca a prova de elemento subjetivo. Quer dizer, se houve dolo, se agiu com imprudência, negligência, imperícia, se houve a intenção ou não, não. Ocorreu o fato e o resultado danoso, que é a invasão que causa esse problema, né, de ordem pessoal e psicológica na vida da pessoa, a administração pública é obrigada a indenizar. Depois que ela indeniza, aí ela pode ingressar com uma ação de ressarcimento, que chama ação de regresso, contra o servidor público que for o agressor, correto? Então, assim, isso se chama responsabilidade objetiva e está no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, tá? Então, assim, é importante que se diga que, a nosso ver, aqueles que praticam atos de importunação sexual, de assédio sexual e de assédio moral no serviço público devem ficar com a orelha em pé, porque a jurisprudência ela tem evoluído bastante e tem punido, porque já tratou que há efeitos danosos tanto na vida pessoal do trabalhador, né? Que eu repito, pela gravidade, havendo casos em que chega ao suicídio, né? Como também, né, há implicações danosas para a administração pública. E aí, tirando de lado a questão principiológica, né, do interesse público secundário ali,
nós temos também a questão econômica mesmo, propriamente dita. Porque além do pagamento de indenizações, a administração pública também está convivendo cada dia mais com afastamento em licenças para tratamento de saúde por servidores que são assediados moral e sexualmente no ambiente de trabalho e que tem ali afetado a sua incolumidade psicológica, a sua saúde mental, por conta desse tipo de constrangimento desumano. Né? Então, aos agressores, fica aqui o alerta. Vocês poderão perder o seu emprego, a sua função, o seu cargo público, porque é passível sim de demissão, tanto na esfera federal, como nós dissemos, da Lei 8.112 de 1990, quanto na esfera dos estados e dos municípios, como no Poder Judiciário, estadual e federal, como no Legislativo, municipal, estadual e federal, né? É uma infração ética e disciplinar que deve ser combatida e que está sendo cada vez mais tratada com atenção pela jurisprudência. Então, assim, e para você que é vítima, às vezes, né, que possa estar nos escutando, nós vamos passar ainda como tópico de encerramento aqui as formas como você prova com validade jurídica a ocorrência do assédio sexual e moral. Porque, geralmente, esse tipo de assédio ele acontece no âmbito interno ali, e, principalmente, o assédio sexual ele acontece mais restrito ainda, né? Às vezes, não tem ninguém presente. Você não conta, às vezes, com testemunhas, né? O assédio moral, às vezes, até tem mais testemunhas. Mas o assédio sexual já não tem tanta testemunha. Mas os meios de prova lícitos que nós vamos passar agora para vocês, com validade processual, são meios valiosíssimos que vocês podem utilizar, né? Para comprovação de que você está sendo vítima, eventualmente, ou de assédio moral ou de assédio sexual. A primeira prova que eu acho muito importante é guardar todo tipo de mensagem em WhatsApp, em privado de mídia social, como Facebook, Instagram, ou outro tipo de mídia social. Esse é o primeiro tipo de prova valiosíssimo e com validade, tanto em juízo quanto administrativamente. Inclusive para aquela responsabilização criminal por assédio sexual. Outra coisa que talvez vocês não saibam, a gravação. Você usar o seu celular ou um gravador todos os dias. Você está sendo assediado? Começa a gravar. Grava os áudios. Grava os áudios. Tem validade. Validade como prova. Porque como você é interlocutor da conversa ambiental ali, não precisa de autorização judicial para a gravação. Então, aquela gravação ali, ela tem validade de prova, porque a conversa pertence a você também. O que não pode é um terceiro, alheio ao diálogo, gravar no ambiente e levar como prova. Aí a prova é ilícita, porque ele invadiu uma conversa que não era dele. Agora, você, como interlocutor da conversa, com seu chefe assediador ou com seu colega de trabalho assediador, tanto moral quanto sexual, a conversa pertence a você também. Então você não precisa de autorização judicial para gravar ela, né, a conversa ambiental. Agora, talvez vocês não saibam, muitos de vocês não saibam. E daí, uma forma muito válida e talvez a forma mais surpreendente de prova. Baixe no seu celular um aplicativo que grava ligações. Aí pode surgir a pergunta, peraí, não, aí a ligação telefônica, a prova não vale. Eu preciso de uma autorização judicial. Não também. Porque a própria lei excetua a gravação quando ela é feita por você mesmo
no seu celular. A conversa te pertence. Então, você não está invadindo a privacidade de ninguém. É sua a conversa. Então, eu queria passar para vocês esses 3 meios valiosíssimos de prova. Mensagens, né? Por aplicativo, por SMS, por WhatsApp, o que seja. Guardar tudo, né, no celular, se possível, fazer backup para a nuvem, né? Gravações ambientais do ambiente de trabalho, e aí conversas que você pode travar. Ali ele chama, o chefe te chama na sala todo dia para te assediar. Leva um gravador, grava. Isso é prova válida. Te liga, te constrangendo, te humilhando ou te constrangendo sexualmente. Baixa um aplicativo e grava. Tem validade de prova. É importante que esse tipo de ilícito seja combatido. E combatido de forma legal, obviamente, né? Porque justiça só se faz dentro do devido processo legal, né? Justiça fora do processo legal, ela é barbárie, né? Então, por isso que nós precisamos saber nos defender dentro do processo legal. Então, utilize esses tipos de prova. Esses tipos de prova são valiosíssimos, né? E quanto mais pessoas souberem dessa informação, né? Porque muita gente acha que esse tipo de prova é uma prova inválida, mas não, ela é válida. Ela tem total validade para comprovação em juízo em processo criminal por assédio sexual, em juízo em processo civil de indenização por assédio moral e sexual, e administrativamente, quando você pleiteia lá a punição administrativa, seja com repreensão, suspensão, demissão do servidor, ela também vale como prova. Tá certo, gente? No mais, nossas palestras, eu costumo marcar. Tinha muito mais coisa aqui para a gente dizer, mas eu tentei resumir o máximo aqui para ser útil a vocês, porque a intenção dessas palestras é estar levando o direito público para todos, tanto profissionais do direito, quanto estudantes, quanto servidores públicos, quanto cidadãos, né, que queiram saber dos seus direitos, né, levar o direito público de uma forma simplificada. Né? Eu sou advogado atuante na área do direito público há mais de 20 anos. Né? Estudo e sou apaixonado pelo tema, né? E eu peço a vocês aí, se vocês gostaram, que sigam a nossa página, né? Que esteja com a gente aí, que nós vamos estar sempre trazendo um tema de relevância, né? Relativo ao direito público. Nós estamos pensando em fazer a parte 2 dessa palestra e trazer um profissional da área de psicologia, né? Para a gente tratar aí, fazer um bate-papo para ver psicologicamente o que tem acontecido na prática clínica, né, com os servidores que são vítimas desses 2 tipos abomináveis, né, de assédio, que é o moral e o sexual. Eu me despeço de vocês, agradecendo a atenção, rogando a Deus que abençoe cada um de vocês nesse horário já de descanso, né? Um abraço a todos, espero que tenham gostado, viu? Que Deus abençoe e se você é vítima de assédio, você já sabe como agir, viu? Não tenha medo. A lei está do seu lado e nós temos que combater esse tipo de atitude nociva, né? Praticado principalmente pelos superiores hierárquicos no ambiente de trabalho. Um abraço a todos, que Deus abençoe.